Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje, de regresso aos nossos episódios, vamos passar os olhos sobre diversos temas da atualidade, mas antes disso, vamos partir com duas notas prévias. A primeira nota para deixar um forte abraço a um grande portista chamado Manuel Vila Pouca. Manuel Vila Pouca, o autor do blog Dragão Doente, que foi acometido de um problema de saúde por viver intensamente o nosso clube, por viver intensamente todo o dia-a-dia do Futebol Clube do Porto. O Batalha está com o Manuel Vila Pouca, quero deixar aqui um forte abraço para ele. Precisamos de portistas como ele, precisamos de portistas na luta como ele, mas essencialmente precisamos dele forte, precisamos dele com saúde e desejamos todos, toda a equipa do Batalha deseja uma rápida recuperação. Uma outra nota também, que já deixei no último episódio, mas que temos sido bastante procurados para explicar isto. O Batalha não parou, o Batalha não vai parar. Agora, o Batalha também não leva recados, nunca levou, nem nunca vai levar. Não está incumbido de nenhuma missão, nunca esteve, nem nunca vai estar. Quem pensa que nós estamos ao serviço de alguém está enganado. Nós estamos ao serviço de nós próprios em função do amor que temos ao Futebol Clube do Porto e em função da ajuda que acreditamos que podemos dar à nossa causa. Não vale a pena continuarem com teorias da conspiração de porque é que paramos de gravar ou porque é que deixamos de o fazer. Não o fazemos porque não somos profissionais. Infelizmente não temos condições para poder gravar com a cadência que gostaríamos. E só para vocês perceberem um bocadinho, para perceberem um bocadinho o ponto de carolismo que isto tem, nós gravamos numa garagem. Nós não temos estúdios, como as pessoas pensam que nós temos, muito profissionais. Nós gravamos numa garagem. Portanto, somos 100% amadores, somos 100% carolas para fazermos algo que acreditamos que pode ajudar o Futebol Clube do Porto. Uma batalha que, como eu já disse muitas vezes, não é nossa, não é vossa, é por todos nós, é pelo Futebol Clube do Porto, é para tentar ajudar o Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu quero dizer que continuo a sentir uma enorme satisfação por sentir o carinho das pessoas, as pessoas que nos abordam, as pessoas que nos perguntam o que é que está a acontecer. Não está a acontecer nada. Está a acontecer que nós não somos profissionais disto e temos muitas das vezes dificuldades, quer de agenda, em função da nossa vida profissional, mas também muitas das vezes dificuldades técnicas que não nos permitem gravar com a cadência que gostaríamos. Dito isto, vamos então passar os olhos pelos temas da atualidade que interessam a todos os portistas e mesmo também a algumas pessoas de outros clubes que não perdem pitada daquilo que se passa aqui no Batalha. Começar por falar naturalmente das 18 vitórias consecutivas que o Futebol Clube do Porto conta na presente época. Muita gente tem feito títulos à volta disto, mas estas 18 vitórias só fazem de facto sentido se terminarem com títulos. Estas 18 vitórias, a única coisa que significa é que o Futebol Clube do Porto está vivo em todas as competições. Significa que o Futebol Clube do Porto foi a melhor equipa da fase de grupos da Liga dos Campeões, significa que o Futebol Clube do Porto está em prova nas diferentes taças, significa que o Futebol Clube do Porto é primeiro classificado no Campeonato Nacional. Significa única e exclusivamente isto. Significa que temos um grupo forte, um grupo competitivo, um grupo que está a trabalhar diariamente para trazer títulos para o Futebol Clube do Porto. Não vale a pena quererem nos atirar areia para os olhos, nem vale a pena quererem cantar cantos de sereia ou coisas que pensem que nos adormecem. Não, meus caros amigos. Nós estamos atentos e alertas. O Futebol Clube do Porto é neste momento o primeiro classificado por direito próprio. É o primeiro classificado porque é a melhor equipa do campeonato. É o primeiro classificado porque tem todo um grupo de trabalho a trabalhar melhor e mais do que os outros. É o primeiro classificado porque é a equipa com mais vitórias, 14. A equipa com menos derrotas, 2, a par do Sporting de Braga. A equipa com menos empates, 0. A equipa com uma melhor diferença de golos marcados e sofridos, 24. A equipa que tem a melhor defesa, com 10 golos sofridos. E repare-se que a segunda defesa menos batida é do Sporting Clube de Braga, com 16 golos sofridos, ou seja, mais 60% dos golos sofridos do que o Futebol Clube do Porto. E somos o segundo melhor ataque, com 34 golos, apenas um golo de diferença do Benfica. Portanto, são estes números que refletem o que é o Futebol Clube do Porto, o que é o presente momento do Futebol Clube do Porto, a nossa liderança, o nosso domínio. Mas atenção, não pensemos, nenhum de nós, que isto está feito. Não pensemos, nenhum de nós, que isto está dominado. Não pensemos, nenhum de nós, que isto está controlado. Não pensemos, nenhum de nós, que isto
tem já como garantia um título. Não tem. Não tem, porque eles vão continuar a fazer tudo e de tudo. E já lá vamos chegar. Mas antes de lá chegarmos, dizemos e recordarmos uma coisa muito importante. O Futebol Clube do Porto tem pela frente um ciclo de jogos extremamente importante. Nos próximos 5 jogos, o Futebol Clube do Porto joga 4 vezes fora. O Futebol Clube do Porto vai ao Sporting, depois vai a Chaves, pelo meio recebe o Belenenses, vai a Guimarães e vai a Moreira de Cónegos. Em 5 jogos seguidos de campeonato, 4 são fora e 3 deles para equipas Sporting, Vitória de Guimarães e Moreirense da primeira linha da tabela e depois face aos Chaves, último classificado, mas uma equipa que ainda vai dar muito que falar este ano, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, são jogos extremamente difíceis. Neste hiato de tempo, vamos resolver a nossa vida na Taça de Portugal frente ao Leixões, Taça da Liga frente ao Benfica e uma eventual final que todos acreditamos a que podemos lá chegar. E a primeira mão dos oitavos de final frente à Roma no dia 12 de fevereiro. Apenas a 12 de fevereiro, este ciclo de sensivelmente um mês, que tem no mínimo 8 jogos, mas que poderá ter 9, vai estar completo. E portanto é um período de forte densidade competitiva. Um período de tempo onde muita coisa se pode começar aí sim a definir e onde nós temos que estar atentos e alertas. Temos que estar atentos e alertas, porque desde o dia 29 de novembro de 2018, no dia em que Luís Filipe Vieira teve uma luz, no dia em que Luís Filipe Vieira decidiu que o Rui Vitória iria continuar por mais um mês no Sport Lisboa e Benfica, tudo mudou naquela casa. Voltamos a ter os ataques vergonhosos e asquerosos a todos os dirigentes, a toda a classe dirigente do futebol português. Os árbitros a serem repetida e constantemente pressionados. Claro que com o silêncio da APAF e claro que com o seu Dr. José Manuel Meirinho no Conselho de Disciplina a não atuar perante as artuardas que são repetidas por parte do Benfica. O seu diretor de comunicação saiu do exílio e voltou a falar. Voltou a aparecer. Os cartilheiros mais alinhados do que nunca. Meus amigos, nós temos que estar alertas. Nós temos que estar atentos. Não podemos ir em cantos de sereia. O Futebol Clube do Porto está forte. O Futebol Clube do Porto é a melhor equipa. Mas tenhamos como claro que os nossos competidores, e em particular este, ainda não atirou a toalha ao chão. Eles vão fazer tudo e de tudo. Continuam a pressionar. Continuam a apertar com tudo e todos. E quem o diz não sou só eu. Quem o diz não sou só eu. Porque tivemos conhecimento de que Beto, o dirigente do Sporting, que está sentado no banco ao lado de Marcelo Kaiser, foi agora castigado por parte do Conselho de Disciplina por algo que disse ao árbitro Nuno Almeida. E o que disse Beto ao árbitro Nuno Almeida? Disse que ele que tinha sido enviado pelo Benfica. Eu acho que as pessoas têm que parar de uma vez por todas e têm que assumir aquilo que dizem. Nós não podemos ter um dirigente esportivo que diz que um árbitro foi encomendado pelo Benfica e depois ninguém investiga isto. Nós já tivemos Jorge Jesus no banco do Benfica, no banco do Sporting, a dizer que sabia muita coisa sobre o ano anterior relativamente ao árbitro Jorge Ferreira e nada aconteceu. Nós já tivemos um ex-presidente do Sporting a dizer que o presidente do Benfica lhe propôs ganhar os títulos à vez e ninguém fez nada. Portanto, vamos lá todos de uma vez por todas atacar as coisas como elas devem ser atacadas, valorizar aquilo que as pessoas dizem, porque as pessoas não podem dizer as coisas só da boca para fora. As pessoas se dizem, têm que ser chamadas pelas instâncias desportivas para justificar aquilo que dizem. Isto não pode ser só tirado para o ar, porque nós estamos cansados da incompetência de certas pessoas. E ainda esta semana tivemos mais um exemplo da incompetência que graça no futebol português. E vou-vos dar um exemplo. O Futebol Clube do Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina porque no estádio do Desportivo das Aves os seus adeptos entoaram o cântico Vieira escuta, és um filho da tua mãe. E então os seus delegados da Liga, Paulo Renato e Nuno Amaral, escreveram que os adeptos do Futebol Clube do Porto entoaram este cântico como insulto ao presidente do Benfica. Estes senhores têm uma de 3 características. Ou são incompetentes, uma possibilidade, ou são burros, ou têm tiques de esquizofrenia. É que o seu coração bate de vermelho e branco, mas não é o vermelho e branco da Vila das Aves. E ouvem os
os adeptos do Futebol Clube do Porto entoaram um cântico que nem vou opinar se é bonito, se é feio. Felizmente não foi imitar nenhum very light, felizmente não foi a vangloriarem-se pela morte de ninguém, foi um cântico insultuoso, é verdade, como se ouve em todo lado. Mas escrever-se que isso era direcionado para o presidente do Benfica, quando toda a gente sabe que há um lampião sentado no banco do Desportivo das Aves, com o nome de Vieira, de facto, só por tique de esquizofrenia, só esta mania da perseguição e esta tentativa clara de colocar os adeptos do Futebol Clube do Porto sempre no olho do furacão, é que isto se compreende. Nós temos que estar atentos. Estes ataques não são por uma obra e graça do Divino Espírito Santo. Não! Esta gente sabe o que faz. E a prova de que esta gente sabe o que faz... Perdão. A prova de que esta gente sabe o que faz é uma coisa extremamente simples. O Futebol Clube do Porto, no mercado de inverno, começou por contratar o jogador Fernando, ao Santa Clara. Nós sabemos muito bem que o jogador Fernando estava prometido a um clube da Primeira Liga, que não era nenhum dos três grandes. E sabemos muito bem quem é que ia fazer esse negócio. Sabemos. Entretanto, o Futebol Clube do Porto intrometeu-se e garantiu o jogador. E essa mesma pessoa, que já tinha tratado e que ia... Vou utilizar bem esta expressão que é para não se enganarem. A pessoa que ia mamar com esta transferência ficou naturalmente muito preocupada. Essa mesma pessoa depois tentou desviar o jogador para o Benfica. E isso foi público. Não estou a dizer nada que não tenha sido escrita nos jornais. Escreveu-se nos jornais que o senhor José Luís, ex-diretor desportivo do Desportivo das Aves, tentou desviar o jogador para o Benfica. Porquê que terá tentado desviar o jogador para o Benfica? Meus caros amigos, não temos medo. E quero dizer isto bem claro. Nós não temos medo de nada. E não são mensagens de ameaça por gente que tem que se explicar sobre muitos dos seus comportamentos. Não é com mensagens de ameaça que isto lá vai. E o curioso, e sublinhem bem aquilo que eu vos vou dizer aqui, o curioso é que no dia que essa situação se resolve, que é no dia do jogo da Taça da Liga Desportivo das Aves Benfica, fico surpreendido que na tarde desse dia, na tarde de um jogo Desportivo das Aves Benfica, existissem jogadores do Desportivo das Aves preocupados com a transferência de Fernando para o Futebol Clube do Porto. Acho estranho. E nós estamos atentos, alertas, e vamos continuar a denunciar esta pouca vergonha que alguns energúmenos querem continuar a mergulhar o futebol português. Querem continuar a mergulhar o futebol português na lama em favor sempre do Benfica. E nós vamos continuar aqui a denunciar sem medo. Sabem porquê? Por uma razão extremamente simples. Nós nunca cometemos crimes. O Batalha nunca cometeu nenhum crime. Outros poderão ter que dizer se cometeram ou não. Nós, eu tenho a certeza absoluta, nunca cometemos crime nenhum. E, portanto, eles continuam bem vivos. Continuam a querer atacar o Futebol Clube do Porto. Continuam em conluio com o Primeiro-Ministro. Continuam no ataque a tudo aquilo que veste azul e branco. Felizmente, o Futebol Clube do Porto tem estado sereno. O Futebol Clube do Porto tem estado a fazer o seu trabalho. O Futebol Clube do Porto tem estado a fazer o seu papel. Não só contratou Fernando em mais um raid da nossa estrutura, como também contratou Pepe, para surpresa de muitos. E isto significa essencialmente uma coisa. O Futebol Clube do Porto está a desenvolver o trabalho que tem que fazer, sob a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa, com um treinador do nível de Sérgio Conceição e com alguém que continua a falar-se pouco, mas que é absolutamente decisivo, que se chama Luís Gonçalves. Alguém que veio para o Futebol Clube do Porto e trouxe para o Futebol Clube do Porto aquilo que era necessário. Rigor, profissionalismo e portismo. Nunca nos esqueçamos disto. Meus caros amigos, como disse há pouco, estamos na antecâmara de um ciclo competitivo extremamente denso. Um ciclo competitivo que vai exigir de todos nós muita coisa. Muito tempo que vamos deixar as nossas famílias em casa sem a nossa companhia, muitas horas que vamos dedicar à causa, muitas e muitas horas em que vamos apoiar e sofrer pelo Futebol Clube do Porto.
O Mar Azul que continua a acompanhar a equipa. O Mar Azul que continua a ajudar na conquista de cada vitória, de cada alegria, vai seguramente suportar o Futebol Clube do Porto neste período de tempo. Aquilo que nós vamos continuar a fazer é defender sempre o Futebol Clube do Porto. Aquilo que vamos continuar a fazer é sempre denunciar aqueles que atacam o Futebol Clube do Porto e que nos tentam prejudicar. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto!